Ronilson deve ter muitas informações aí, mas eu quero saber das fofocas primeiro. Ronaldo, conta Sim. esse bagulho aí dele aí. Eu fiquei interessado, porque eu só ouvi coisa boa do Arthur Conan Doyle, que ele era médico, que ele ajudou ali, Ele era ajudou a canhoto. Scotland. Era canhoto? Piloto. Ah, tá, caraca. Canhoto. Diga lá, Ronaldo. Ele que era piloto. Não, assim, eu não entendo tanto do Sir Arthur Conan Doyle. Na verdade, assim, as poucas informações que eu tenho de curiosidade dele, na verdade, é sobre outras pessoas que acaba resvalando nele. Isso é que é interessante. Né? Como, por exemplo, nesse conto que o Justin mencionou, em que a história não é contada pelo Watson, que é no qual é inspirado esse filme, né, do Sr. Holmes, né, que a gente vê um Sherlock Holmes de 90 anos, né, com problema de memória. Nessa história que eu achei interessante desse filme que eu acabei de assistir, que ele menciona essa questão da morte. O último caso do Sr. Holmes é sobre uma mulher que ele não conseguiu. Na verdade, ele fez suas deduções sobre o caso e ele entendeu que era uma mulher que estava enlutada, né, porque tinha perdido seus filhos, todos natimortos, né, e ela tinha uma professora de música que tinha alguma coisa a ver com o espiritismo. Isso é uma das coisas que eu fiquei sabendo sobre o Sir Arthur Conan Doyle, que é o seguinte: a esposa dele era médium. A esposa do Sir Arthur não era médium. E por que eu fiquei sabendo disso? Por causa do Houdini, que era amigo deles, né? Que era amigo deles, e que, assim, o Houdini, ele era famoso por desmascarar médiums. E quando ele frequentou a casa dos Doyle, ele saiu de lá, presenciou algumas mesas girantes lá com a esposa do Sir Arthur, e depois disso ele nunca mais falou com a família, e ele ficou durante um tempão, me refiro ao Houdini, né, sem falar, sem tocar no assunto, mas depois de um tempo, agora eu não vou lembrar quanto tempo, ele decidiu falar como é que foi a experiência, e ele disse que a senhora do Sir Arthur Conan Doyle era uma fraude. Né? Ela Olha não aí. estava com os mortos coisíssima nenhuma, e aí rolou uma briga entre a família, porque obviamente o Sir Arthur ficou puto da vida com o Houdini, né? Falou que a mulher dele não era médium coisíssima nenhuma. Isso é um absurdo. Então, ou seja, na verdade eu estava vendo um especial sobre o Houdini, e aí veio a informação sobre o Sir Arthur Conan Doyle. Então, assim, então por isso que eles brigaram, então, né? Então, assim, as informações que eu tenho deles são transversais, são de outras pessoas. E uma dessas informações que eu fiquei sabendo, e agora não vou lembrar da história inteira, mas vocês podem procurar isso, é de que, assim, existe uma história de que ele fraudou um fóssil. Sim, o Sir Arthur Conan Doyle pegou sei lá, o esqueleto de um macaco, um gorila, alguma coisa assim, e deu uma forjada, deu uma mexida lá, e entendeu a ideia de que era um animal exótico e tudo mais, sabe? Então, assim, acho que eu já ouvi falar dessa história, cara. Por isso que eu falei que ele fraudou um artefato arqueológico. Então, assim, o Sir Arthur Conan Doyle, ele é um ficcionista por excelência. Ele é um mentiroso muito mais. Lembrando que Arthur Conan Doyle escreveu uma ficção científica, Mundo Perdido, que diz que tem dinossauros na Amazônia, né? Então, talvez esse fóssil forjado aí foi um marketing para o livro, né? Pode ser. Então vamos aqui pro filme a produção mais contemporânea aqui, Mr. Sherlock Holmes. Se fosse qualquer filme que apenas tivéssemos Sir Ian McKellen, por si só já é maravilhoso. Sim. É um sentimento dúbio que se tem ali, porque você tem o grande Sherlock Holmes, o maior detetive de todos os tempos, sofrendo de Alzheimer, certo? E ainda não é claro que ele está com Alzheimer.
No momento algum é dito né? que ele está com Alzheimer. Ele está velho e ele já não lembra mais de um monte de coisa. E ele vai esquecendo, entendeu? Mas não é dito em momento algum que ele está com Alzheimer. Ele está com 93 anos Eu estou deduzindo, Ronaldo. Estou deduzindo. O triste do filme, né? A tristeza do filme é justamente você ver um personagem que é tão brilhante, né? Que vive de utilizar a mente, né? O brilhantismo de sua mente, e de repente está naquele momento cada vez mais frágil, cada vez mais vulnerável ali, né? Mas a atuação do Ian McKellen realmente levanta o filme, né? Sim. Um ator fraco aí ia estragar o filme. E curiosamente, por mais que ele sofra todos esses males, ele continua sendo brilhante. Sim. E arrogante, claro. Como deve ser. Não, mas isso é que é o legal desse filme. O último caso dele é o que perturbou ele de tal forma que fez com que ele entrasse em reclusão. É exatamente por causa do último caso. Então, assim, ele estava lá no auge das suas deduções, dessa arrogância e tudo mais, mas o resultado desse último caso, que foi tão traumático para ele, que ele se retirou totalmente. Esse caso, ele foi documentado, né? Virou um romance pelas mãos do Watson. O Sherlock, ele chegou a assistir o filme que adaptava o livro, né? E assistindo o filme, ele ficava assim, cara, não foi assim que aconteceu. Não foi assim que terminou. E um detalhe muito interessante para quem assistiu esse filme. O Sherlock do filme preto e branco que ele está assistindo é o ator do jovem Sherlock Holmes. Isso que eu ia falar, cara. É maravilhoso. É uma sacada ali do diretor, porque é de chorar. É muito carinho. É muito carinho mesmo, cara. Muito carinho, cara. E, cara, é muito legal você ver o Sherlock desconstruído, mas sem ser essas desconstruções que a gente tem se ofendido hoje em dia. É porque você está vendo um cara que está ali dizendo que eu sou o Sherlock real, eu não sou o Sherlock dos livros que vocês conhecem, escritos pelo meu amigo, né? Watson. Né? Exagera, como ele diz muitas vezes. Exatamente. E que nessa época o Watson e o Mycroft já estavam mortos. Isso que eu ia falar, cara. É bonito você ver a saudade que ele sente do Watson e do Mycroft. Sim. É bonito. Esse filme é realmente muito, muito legal. E assim, mesmo para quem não leu os livros, ele é um bom filme, independente de você ter lido os livros ou não. Tá? Esse filme é muito legal, muito legal. Recomendo todo mundo assistir esse filme, independente de ter visto qualquer outro filme de Sherlock Holmes. Pode só assistir esse, não tem problema nenhum. Porque, como eu disse no início da live, a fama do Sherlock o precede. Sim, então, com certeza. O Sherlock Holmes tem uns direitos autorais livres, então qualquer um pode escrever. Qualquer um pode fazer. Hoje em dia. E assim saiu o Xangô de Baker Street e o Jô Soares. Exatamente. Inclusive o autor aqui, Ronaldo. Sim. Exatamente. Pode escrever uma história de Sherlock Holmes. Na verdade, eu acho que quem tem que fazer isso é o Justin. Eu acho que ele está gabaritado para escrever pelo menos um conto de Sherlock Holmes. Olha. Aceito o seu desafio. No Brasil. Faremos uma live para discutir isso depois. Aliás, vou lançar. Outra, hein? Escreverei o conto e disponibilizarei gratuitamente para os nossos. Muito bem. Os leitores, os espectadores. Vou lançar um desafio aqui, então. Um desafio. Por que agora nós, o Ronilson também, se quiser, por que a gente não escreve 4 ou 3 contos aqui, cada um aqui, lançar um livro Sherlock dos 4 juntos, né? Disponibiliza. Vai ser a primeira antologia Eu Continuo Nerd. Boa, Ronaldo! Antologia Eu Continuo Nerd. Foi muito bom, muito bom. Vamos ver se você que está nos assistindo, você gosta da ideia de uma antologia Eu Continuo Nerd com 4 contos de Sherlock Holmes? Deixa aí nos comentários.
Exatamente. E eu queria trazer outra curiosidade. Os livros na época, né? Que a gente tem os livros, né? A capinha, tudo mais. É Só pulp, que né? essas histórias, elas eram publicadas nos cadernos de literatura dos jornais da época, em que cada capítulo ela saía uma semana, tipo um domingo, aí saía no outro domingo outro capítulo, entendeu? Então, os livros, a Machado de Assis tinha essa publicação aqui no Brasil também, os livros Radical Chique. depois que saía, Os escrotinhos. depois que saía a história toda, é que saía a publicação do livro encadernado, com a capinha, entendeu? Era assim que acontecia.